Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e o que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre o porquê que o ser humano é tão falho. Vocês já pararam para perceber nisso? Por que que empresas acabam se destruindo? Por que que relacionamentos, famílias ou até mesmo cidades, ciclos, países acabam sendo destruídos por causa de prazeres momentâneos, por causa de ações e atitudes mal pensadas, né? Por que que famílias são destruídas por causa de traição? Ou vício em pornografia, ou vício em sexo? Por que que empresas acabam quebrando pelo vício de gastar? Ou por que que pessoas, saúde é destruída por causa de fast food e vício em alimentos mal processados, em vício em redes sociais, vício em internet, que não faz bem para a cabeça? Só que se a gente parar para analisar, é que, cara, a gente não pode confiar em nós mesmos. Não tem como confiar em nós mesmos. Mesmo que tu fale todo santo dia que tu é tal pessoa, que tu faz isso, isso e aquilo, tu não pode confiar em ti mesmo. Porque uma hora tu vai dar uma bola fora. Alguém sempre dá uma bola fora. Não dá pra confiar em absolutamente ninguém e nem em ti mesmo. A única pessoa ou poder divino que tu pode confiar é em Deus. Por quê? Porque ele tem um processo e ele tem um caminho único pra ti. Então eu não tô fazendo merchan aqui de religião nem nada, mas eu tô dizendo o que faz mais sentido pra mim, que a única coisa da qual eu posso confiar hoje é em Deus e no processo e no caminho que Ele tem para mim, lendo a Bíblia, entendendo como funciona o dinamismo dela e as lições que ela tem para passar para mim, ou até mesmo entendendo como funciona o mundo. Porque o ser humano, ele é falho por natureza e ele não consegue confiar nele mesmo, cara. Olha isso que absurdo. É impossível tu ser uma máquina, um robô, da qual tu tá sempre ali no foco, fazendo e fazendo e fazendo. Uma hora tu sempre dá uma bola fora. E tu fere pessoas, tu destrói pessoas, tu destrói empresas, ou até mesmo causa uma guerra dentro de uma família, ou guerra entre países. Por causa de uma simples questão mínima, que foi uma atitude mal pensada, ou que foi um mero prazer momentâneo, do qual pode destruir milhões de coisas dentro da tua vida. Então, parem para analisar e parem para pensar um pouco nisso. O ser humano é falho porque ele não confia no processo de Deus, ele não confia no processo divino, do qual ele acaba se sobrecarregando, porque ele não aguenta a pressão e não aguenta aquele tempo ou aquelas coisas que estão acontecendo na vida dele. Então, se tu tá passando por muita coisa ruim na tua vida hoje, isso é um processo. Assim como tu tá passando por muita coisa boa, também é um processo. Tem tanto pro lado bom e pro lado ruim, só que uma hora os dois terminam e vai caber a ti as atitudes que tu vai tomar, ou no processo que tu vai confiar, ou na fé que tu vai ter de que as coisas vão engrenar para um caminho melhor, para um bem melhor, só que tu sobrecarrega, né? Tu acaba não aguentando a pressão e tu se destrói, ou tu destrói outras pessoas, ou tu brinca com os sentimentos de outra pessoa, porque tu não conseguiu pensar um pouco no que aquela atitude te traria. Se fosse uma coisa boa, se fosse uma coisa ruim, tu não colocou na balança, né? Os benefícios e os malefícios, ou as consequências que aquilo poderia trazer para ti. Então, o meu conselho que eu tenho para vocês, depois de ter passado por algumas coisas e entendido o processo de várias pessoas e até o meu, é: vocês precisam ter fé, literalmente fé, e confiar num processo de que no final vai dar tudo certo, só que vocês não podem parar. Vocês não podem estar parados, vocês têm que estar em constante movimento, e indo atrás daquilo que vocês mais almejam, indo atrás daquilo que vocês mais querem, para no final vocês conseguirem conquistar aquela parada específica. Porque não adianta eu ficar o dia inteiro socado em casa, sendo que eu quero ter um corpo massa, um corpo da hora, um shape da hora, e eu não saio para correr, não saio para treinar. Pô, isso é absurdo. Então, o ser humano, ele é falho por natureza, e a única pessoa que não falha é quem tá lá em cima. Então é nele que tu tem que confiar, é no processo dele que tu tem que confiar. Tem que começar a agradecer mais e entender o teu processo. Qual que é o teu processo, as coisas que tu tá passando hoje em dia, tudo que aconteceu contigo, e agradecer por isso e continuar firme, para que lá no final tu conquiste tudo aquilo que tu sempre sonhou, que tu tanto agradeceu, ou que tu tanto pediu, irmão. Tanto pediu. Só para analisar o teu ciclo. Para analisar as pessoas que estão na tua volta. Cara, todo mundo faz merda. Todo mundo é falho. Todo mundo trai. Todo mundo fala um monte de merda pelas costas dos outros. Todo mundo fala que vai fazer uma coisa, mas vai lá e faz outra. Ou fala que vai fazer e não vai fazer. Acaba traindo a tua confiança. Todo mundo é falho.
A pessoa pode te falar meses que é tal pessoa, quer ficar contigo isso e aquilo, mas no final ela vai dar uma bola fora. Porque é normal, o ser humano é falho. Mas tu tem que entender que tu não pode ser falho e perdoar tais erros, dos quais não devem ser perdoados, porque se aquilo aconteceu, foi especificamente feito para acontecer, para te moldar a ser uma pessoa melhor. Então, quem está na tua volta, o ciclo que está na tua volta, vê se a vida deles estão fazendo sentido para eles e começa a analisar se eles estão fazendo sentido para ti na tua vida. Começa a analisar as coisas na tua volta, ter um pouco dessa visão panorâmica e analisar tudo que está acontecendo para ver se aquilo está no lugar certo, aquilo está no lugar errado e aquilo está indo para o lugar certo. Porque é só assim que vocês vão baixar a sobrecarga, vão baixar a ansiedade a um ponto de entender como que o processo e o caminho de vocês vai engrenando ao longo do tempo. Então parem de perder tempo com coisinha fútil, parem de perder tempo se perguntando, ai, por que isso aconteceu comigo? Por que a vida é assim? E cara, o ser humano é falho. Se aconteceu isso, é porque tu falhou em alguma área da tua vida e tu vai ter que pagar por ela agora. Só que o pagar é o aprender. O erro é o aprendizado e sempre vai ser, então tu nunca perde, tu sempre ganha ou aprende. Para analisar só isso. O ser humano é falho porque ele não tem a capacidade de ter fé e poder acreditar no processo que ele está passando. Só que se tu começar a ter mais fé lá em cima e entender o teu processo e confiar nele, irmão, não vai ter pessoa, ambiente, coisas que vão te fazer desistir. Pronto. Esse é o caminho, entender o processo e seguir em frente. Essa foi a minha conclusão sobre o porquê que o ser humano é falho. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em algum quesito na vida. E deixa o like, se inscreve no canal e bora fazer a terra tremer.